Olá, meu nome é Marcele e nós somos o grupo da microbiota do trato geniturinário. Nós somos da turma EB e os componentes do grupo são a Camila, o Kevin, eu, a Marcele e o Miguel Fraga. Pode passar. Bom, falaremos aí, a gente tem alguns tópicos que estão sendo mostrados aí para vocês no sumário e eu vou falar para vocês os tópicos que nós iremos discorrer no nosso trabalho. A gente tem os conceitos, a taxonomia, a microbiota normal do trato geniturinário masculino e feminino. A gente também vai falar um pouquinho para vocês sobre a vaginose bacteriana, a questão final e, por último, as referências bibliográficas. Pode passar. Bom, os conceitos. Então, a gente tem vários conceitos que nós iremos definir para vocês. Dentre eles, a gente tem a microbiota, a disbiose, bactéria oportunista, vaginose e vaginite. Bom, a microbiota seria um conjunto de micro-organismos em um ambiente definido. Já a disbiose seria uma alteração ou desbalanço do microbioma de um indivíduo em relação ao estado normal dele, saudável, observado na maioria das vezes na microbiota do trato digestório ou da pele. A gente também tem o que seria a bactéria oportunista, bactérias oportunistas, né? Que geralmente são patogênicas, bactérias patogênicas, que se proliferam durante o desequilíbrio de outras populações bacterianas, residentes em diferentes sistemas. A gente também tem aí o que seria a vaginose, que seria uma disbiose da microbiota normal da região vaginal, em que não ocorre inflamação, e é uma condição clínica mais branda se comparada à vaginite. E a vaginite, por último, é uma inflamação da vagina devido a uma infecção. Pode passar. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do que seria a microbiota normal do trato geniturinário. E dentre as bactérias em comum, tanto nas uretas masculina e feminina, a gente tem os lactobacillus, SPP, os streptococcus, na verdade, SPP, e dentre outros. Bom, perfil de tolerância ao oxigênio significa que a grande maioria das bactérias presentes no trato geniturinário normal, elas são classificadas como anaeróbicas facultativas, ou seja, elas sobrevivem em condições óxicas ou anóxicas com crescimento aumentado na presença de oxigênio, e anaeróbicas, onde não sobrevivem na presença de oxigênio. Bom, a microbiota normal ela é regular em proximidade da uretra feminino. O fluxo da urina garante a remoção mecânica de micro-organismos potencialmente patogênicos. E a bexiga, em ambos os sexos, é considerada estéril no seu estado fisiológico, mas pode ser habitada em caso de infecção, uma cistite, por exemplo. Pode passar. Bom, agora que a gente falou um pouco da microbiota normal, a gente vai falar um pouco das funções que elas possuem, né, na gente. Elas podem atuar na defesa contra patógenos oportunistas, né? No caso, no trato geniturinário feminino, é responsável pela manutenção do pH local, então elas ajudam a proteger nosso corpo, né, de invasores. Elas também podem atuar como modulação das respostas imunológicas e da inflamação durante doenças urinárias. Algumas espécies de bactérias do gênero Lactobacillus ou Streptococcus, elas degradam, né, glicosaminoglicanos, possibilitando a disponibilidade de açúcares, né, no caso do glicogênio, o que é algo de importantíssima, que é algo importantíssimo para fazer a acidez local, né? Enfim, a bactéria também do gênero Prevotella age protegendo o trato geniturinário contra inflamações através da produção de ácidos graxos da cadeia curta. Então, essas são algumas funções da nossa microbiota. Pode passar o slide, por favor. Além dessas funções, né, a gente também viu a taxonomia de algumas bactérias importantes, né, no nosso trato geniturinário. Então, a gente viu também a
Escherichia coli, a Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Chloristridium spp, Gardnerella vaginalis, e a gente viu, né, toda a taxonomia dessas bactérias. Então a gente viu o domínio, o filo, a classe, a ordem, família, gênero, espécie, de todas elas. Pode passar. Porque a gente também viu a taxonomia da Proteus spp, Lactobacillus spp, Streptococcus, a Galactidae, Corynebacter sp e a Schneeratia spp. Então a gente viu toda a taxonomia dessas bactérias. Além da taxonomia, a gente vai falar um pouquinho sobre o trato geniturinário masculino, né? O trato geniturinário, ele é composto, no masculino, do sistema reprodutor, é composto pela próstata, glândula bulborretal, vesículas semiais, testículos, epidídimo e canal diferente. Também são componentes do sistema urinário a bexiga, a uretra e os uretérios. Uma informação importantíssima que a gente tem que sempre lembrar, e não pode esquecer, é que conforme você vai indo mais profundamente na uretra, você vai encontrando menos micro-organismos. Então, quanto mais para dentro da uretra, menos micro-organismos possui. E agora, nosso querido amigo Kevin vai elucidar para a gente um ponto muito importante, preste atenção no que ele vai falar, que é sobre a circuncisão também, né, no trato genital masculino. Bom, então é isso, gente. Eu vou assumir aqui, então, a partir desse ponto, né, microbiota e circuncisão, relevante aí para o trato genital masculino. Primeiramente, eu quero definir para vocês o que é circuncisão, né? Ela é um processo invasivo que pode ser classificado como médico ou tradicional, né? O médico ele tem uma intenção mais preventiva, associada a ISTs, por exemplo, enquanto que o tradicional tem mais um viés cultural, né? Associado a alguns rituais de passagem de acordo com diferentes culturas. Bom, nesse procedimento, você tem a retirada da pele que impede a exposição da glândula peniana masculina, né? Enfim, que é chamada de prepúcio. Bom, é interessante saber que existe uma diferença entre a população bacteriana que se faz presente na região peniana de homens que realizam e não realizam esse procedimento invasivo. E essa diferença ela vai ser bem relacionada com a quantidade de bactérias local e também com a relação dessas bactérias com o oxigênio, né? O quão tolerantes ao oxigênio essas bactérias vão ter. Vão ser. E bom, quanto a isso, a gente trouxe aqui o primeiro subtópico, né, em relação a isso, né? Mostrando a vocês que ao realizar a circuncisão, tem-se aí uma transição de bactérias anaeróbicas para anaeróbicas facultativas. Ou seja, em homens que não são circuncisados, você tem predominância de bactérias anaeróbicas, enquanto que em homens circuncisados, há predominância de bactérias anaeróbicas facultativas, né? Aquelas que não necessitam de oxigênio necessariamente para sobreviverem e realizarem seus processos metabólicos, mas que possuem um crescimento, né, potencializado da presença do oxigênio. Além disso, existe uma diminuição de bactérias, né, presentes aí na glande peniana de homens circuncisados, e isso acontece por alguns fatores interessantes, né? Um deles aqui está colocado em um subtópico, que é a maior facilidade de realizar a higienização do local, né? Com o prepúcio não presente no local, a glande pode ser exposta como um todo, e a higienização, assim, por consequência, é mais facilitada, é mais fácil, porque você reduz a possibilidade de aparição de algumas bactérias patogênicas aí, caso o indivíduo se higienize periodicamente. E também temos aí a eliminação do microambiente úmido e anóxico, né, que se faz presente ali graças ao revestimento que o prepúcio provém, né? O microambiente úmido diminui a possibilidade de proliferação e o anóxico diminui a presença de espécies anaeróbicas. Isso é importante, inclusive, para se proteger contra espécies causadoras das famosas ISTs, né? Bom, para fechar, eu trago esse subtópico para vocês. Eu destaco que a circuncisão ela garante ao indivíduo a diminuição das células-alvo para o vírus da imunodeficiência humana devido à diminuição de uma interleucina, né, a interleucina 8. Bom, como esse fato aqui vai ser muito importante, né, para a nossa questão final, eu vou desenvolver aqui um pouco ele com vocês. Bom, em homens que não realizam a circuncisão, você tem a predominância de bactérias anaeróbicas, fato que eu já até comentei. E alguns gêneros de bactérias anaeróbicas acabam induzindo a liberação de algumas citocinas pró-inflamatórias pelas células prepuciais. Isso quando elas se proliferam sobre o prepúcio, né? Então, no indivíduo ainda não circuncisado. E essa proliferação induz a liberação da interleucina 8, por exemplo, né? E essa interleucina especificamente induz a quimiotaxia de células que são suscetíveis à infecção pelo vírus, né? Pelo vírus da imunodeficiência humana. E são as células exemplificadas no subtópico, são alguns subconjuntos de células T CD4 positivas. Com essa informação, especula-se que a circuncisão é um método preventivo
contra a infecção pelo vírus, da imunodeficiência humana, né? Justamente porque existe uma transição das bactérias anaeróbicas para anaeróbicas facultativas, né? As anaeróbicas, lembrando, eram as que induziam a maior liberação dessas quimiocinas, que deixavam o indivíduo mais propício à infecção por essas ISTs, né? Por bactérias causadoras de ISTs. Volta o slide, por favor. Quanto ao trato geniturinário feminino, nós destacamos aqui também alguns constituintes, como foi feito no masculino, né? Então, os constituintes do sistema reprodutor são os ovários, o útero, com suas 3 porções, o canal vaginal e as tubas uterinas ou trompas de Fallope. Os constituintes do sistema urinário nós temos a bexiga, a uretra e os uretérios. É interessante saber também que o trato geniturinário feminino possui algumas barreiras, alguns componentes que se complementam aí, impedindo a proliferação de bactérias potencialmente patogênicas. Temos as barreiras físicas, constituindo aí, né, os cílios e muco. Eles atuam em conjunto. Os cílios, ao baterem, né, na região, por exemplo, próximo ao colo uterino, propiciam com que o muco escorra, assim dizendo, né, corrimento exatamente, e esse corrimento vai carregar algumas possíveis bactérias patogênicas ali presentes e vai lançá-las aí contra a parede da cavidade vaginal. E nessa parede temos a outra barreira, né, que é química, que seria o pH em torno de 3,8 e 4,5, sendo ácido e, portanto, danoso essas bactérias. Como último tópico aqui, eu destaco a relação que existe entre a manutenção do pH vaginal e a presença dessa espécie, né, Lactobacillus acidófilos. Então, como primeiro subtópico, eu tenho a vocês que existe uma relação entre a oferta de glicogênio e a fermentação desse polissacarídeo, e também tem relação disso com a produção de estrogênio. A bactéria realiza a fermentação do glicogênio, e para o glicogênio ser aí, liberado no ambiente vaginal, você tem que ter a oferta de estrogênio pelo indivíduo. Então, ele tem que se encontrar aí no período de puberdade, ao menos. Temos aqui também que existe a liberação do peróxido de hidrogênio no canal vaginal, né? Esse é um metabólito que é liberado pela bactéria, e esse o cara responsável pela alteração do pH, o tornando mais ácido, portanto, mais baixo. Temos aqui também o mantimento da microbiota residente, graças à acidificação do ambiente vaginal, algo que eu acabei de comentar. E temos aqui a pré-puberdade e a sua relação com a população de lactobacillus acidófilos, né? Crianças, né, por exemplo, bem antes da puberdade, você não tem a produção de estrogênio ou produção diminuída por algum fator, e, por consequência, é estrogênio. E o glicogênio não é disponibilizado no canal vaginal. Por consequência, você tem a diminuição dessas bactérias, né, lactobacillus acidófilos, já que o glicogênio não é disponibilizado. E o pH ele se torna mais alcalino, por consequência. Pode passar. Para finalizar, nós temos aqui informações sobre a infecção urinária, né? Temos alguns exemplos de patógenos que causam a infecção urinária. Temos a Escherichia coli, que ela está muito associada ao trato gastrointestinal, nessas porções terminais principalmente. E temos também a espécie Proteus mirabilis, associada a esse mesmo contexto. Logo abaixo, dizemos a vocês que a infecção do trato urinário ela é muito mais frequente em mulheres, né? Devido aí a alguns fatores que também estão destacados, como o menor comprimento da uretra, a proximidade da região perianal, né? Você tem essa espécie, como eu comentei, a Escherichia, sendo associada ali à cavidade retal, por exemplo, né, região perianal, e assim ela pode ser transmitida à região vaginal ou uretral. Temos também a higiene incorreta da região estar associada com a infecção urinária, né? Mesmo contexto que eu acabei de falar, a bactéria pode ser transmitida por uma higienização incorreta, né, para as outras cavidades. Temos também aqui bactérias oportunas produzidas do TGI, a própria Escherichia coli é uma dessas, e o fator idade, que está totalmente relacionado com a produção de estrogênio e diminuição da presença de lactobacilos na cavidade vaginal e, por consequência, aumento do pH, né, que propicia infecção por bactérias oportunistas, como a Proteus mirabilis. Pode passar. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco da relação do quadro de infecção das gestantes com a meningite e a sepse neonatal. Esses quadros são, como eu disse, são interligados. Então, a disbiose da microbiota vaginal vai ser interligada à presença de meningite e sepse na criança, no neonato. Né? E essa infecção pode ser causada por diversas espécies e gêneros de bactérias, e algumas delas estão listadas aí, inclusive a Escherichia coli, como falado anteriormente. E essa transmissão vai ocorrer de duas formas, né? Bem, tem a transmissão vertical, que ela vai fazer com que a bactéria vai estar presente aqui na vagina da mãe, vai subir pelo sexo e vai atravessar esses tubos
líquido até chegar no líquido amniótico. Esse líquido amniótico tem contato com a criança, né? E essa bactéria, então, vai estar ali em contato com as crianças e vai levar a consequências, né? E também pode ocorrer a transmissão horizontal, né, que seria pela aspiração da secreção vaginal pela criança durante o parto. Ou seja, durante o parto, pelo fato de estar com aquelas bactérias ali na vagina, vai ter esse contato da bactéria com a criança e vai ter consequências, enfim. E o fato dessa criança ter consequências não é à toa também, né? É porque a imunidade desse neonato é muito diferente da nossa. Ela não está madura, ou seja, ela está muito imatura e isso vai deixar com que ele fique ali predisposto a ter uma infecção e se agravar. Isso, a imunidade, prova de que a imunidade dele não é madura, é que tem uma pequena quantidade de macrófagos presente ali, sistema imune, a quimiotaxia de neutrófilos é reduzida e tem uma baixa quantidade de constituintes do sistema complemento, ou seja, o sistema imune não está legal ainda, então ele não vai funcionar corretamente para eliminar essas bactérias que podem vir da mãe. E essa transmissão vertical, né, e horizontal, como eu disse, vai levar à proliferação intensa de bactérias. Essa proliferação intensa vai fazer com que essas bactérias atinjam a corrente sanguínea, levando a um quadro de sepse neonatal, e ela pode também atingir as meninges, levando à meningite. Então, ou seja, está tudo interligado. Aqui, o próximo tópico é em relação à vaginose bacteriana, né? Como dito lá no início do conceito, a vaginose é uma infecção que não leva a uma inflamação. Ela normalmente é assintomática e ela é associada a um corrimento e um mau odor de peixe, foi o que a gente achou, né? Enfim. Ela também pode ser causada por diversos tipos de bactérias, como dito anteriormente, muitas bactérias. E uma delas que a gente colocou ali como exemplo é a Gardnerella vaginalis, que pode ser transmitida durante a relação sexual. E isso, a vaginose, essa infecção, está diretamente ligada com a diminuição da população de lactobacilos. Como o Kevin tinha explicado anteriormente, os lactobacilos, que são diversas espécies, elas estão ligadas à manutenção ali do pH ácido dessa região. E a manutenção do pH abaixo de 4,5, que vai deixar um ambiente propício à microbiota normal estar ali e não fazer com que as oportunistas se aproximem e causem uma infecção. E uma alteração dessa população de lactobacilos vai fazer justamente com que esse pH suba e dê ruim, né? Aí vai acontecer a infecção. E um exemplo assim, curioso que a gente colocou é o Lactobacillus crispatus, que ele aguenta até um pouquinho do pH um pouquinho acima, mas não tanto. Então, não é legal o pH subir de nenhum jeito. Gente, então, esse aumento da predisposição da vaginose, da infecção por causa dos lactobacilos, vai levar à predisposição ao aborto e ao parto prematuro em gestante. Por que isso acontece? Essa diminuição da população de lactobacilos vai levar a uma predisposição à infecção, e essa predisposição à infecção vai levar a uma infecção, e a infecção vai fazer com que as bactérias que estão ali na vagina ascendam em direção ao útero, que vai proporcionar alterações fisiológicas no tecido e vai ocorrer ações de enzimas, mucolíticas, etc., que vai levar à ação de uma resposta inflamatória, que vai ter uma cascata de enzimas e citocinas, prostaglandinas, que vai fazer com que haja um rompimento das membranas uterinas, intrauterinas. Rompeu a membrana, deu ruim. Então, rompendo essa membrana pode levar a um aborto espontâneo ou a um parto prematuro. É claro que nem toda infecção vai levar a esse quadro, né, gente? Mas isso pode acontecer. Então, de uma forma resumida, a gente fez esse esquema aqui, e é basicamente isso. A diminuição da população de lactobacilos vai fazer com que o pH suba, e esse pH subindo vai levar a uma predisposição à infecção. Tendo uma predisposição, pode acontecer uma infecção, a vaginose, e tendo essa vaginose pode levar ao aborto espontâneo e ao parto prematuro, no caso de gestantes. É óbvio. Então, é isso que eu tenho que falar sobre vaginose. Bom, e por fim, né, agora, de fato, por fim, voltei aqui, e lembra que eu falei, né, que o Kevin tinha algo importantíssimo para dizer pra gente, e aqui está o porquê, né, a nossa questão é baseada exatamente na circuncisão, né, dos homens, né. Então, se você prestou um pouquinho de atenção no que o Kevin falou,
você vai conseguir responder. Se você não prestou atenção, você pode pausar o vídeo, voltar e aí sim ver o que ele falou. Então essa é a nossa questão, não vou ler porque o tempo já está praticamente estourado. Pode passar. Essas são as nossas referências, então deu bastante trabalho, tanto que a gente tem 3 páginas de referência. Pode passar. E é isso, né? Esse foi o nosso trabalho, né? Essa foi a nossa questão. Então, lembrando vocês aí, né? Como isso aqui é um vídeo, vocês podem pausar, vocês podem voltar lá no Kevin, que é só você olhar a imagenzinha que tem um bigodinho, você sabe certinho onde é. E aí responder a questão. Então é isso. Obrigado aí a todos aí, a presença e bons estudos a todos. Valeu.